Você já se perguntou se é tão bom assim trabalhar como artista independente? Trabalhar com arte, principalmente sozinho, pode ser muito bom, mas também tem algumas desvantagens. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre essa parte negativa de trabalhar como artista independente. Aí eu vou deixar vocês assistindo esse vídeo que eu filmei há um tempinho atrás, enquanto eu conto sobre a minha experiência e essa parte não tão boa assim de trabalhar com arte. A primeira coisa que eu senti foi a questão do isolamento social. Eu não sou uma pessoa super sociável assim, então eu achei que eu não ia ter problema nenhum em trabalhar sozinha em casa, sem sair nem nada. Mas ainda assim é uma coisa que acho que tem muitos outros artistas que têm o mesmo problema, que é ficar muito isolado, assim, tipo, porque a gente trabalha em casa, online, né? A não ser que você trabalhe com algo presencial, a maior parte do tempo a gente fica em casa, tanto produzindo a nossa arte, quanto gravando vídeo, editando vídeo, postando, aí é tudo online. E a gente acaba, eu principalmente acabo não saindo de casa por alguns dias. Tem semana que eu realmente não saio de casa nenhum dia. Eu acordo, tenho 10 mil coisas para fazer, aí às vezes eu já começo fazendo, deixo para pensar se eu vou sair de casa depois e acabo não saindo, né? E aí, apesar de ter a possibilidade da gente conseguir fazer amizades online, né? Igual eu conheci algumas pessoas com os mesmos gostos que eu, alguns outros artistas também, mas como eu não uso muito assim as redes sociais, igual eu falei antes, eu já tive um burnout com isso, então eu evito ficar online muito tempo, então eu acabo que não socializo nem online, assim. Mas para quem consegue ficar, interagir com outras pessoas, outros artistas, assim, eu acho que ainda é possível, sim, ter essa vida social, digamos, nem que seja online. Mas para mim, principalmente, vi que apesar de eu me considerar super introvertida e caseira, assim, o fato de eu não ter que sair de casa pra ir num lugar que tem outras pessoas trabalhando comigo, eu senti que realmente faz diferença, assim, né? Até que eu acho que eu fiquei ainda mais enferrujada para socializar, assim, conversar com outras pessoas do que eu já era antes, né? Porque não pratico, assim, né, no dia a dia. Outra coisa que eu percebi é a questão do tempo, do nosso horário. Porque é ótimo que a gente que faz o nosso horário, né? A gente pode acordar a hora que quiser, trabalhar a hora que quiser, mas o problema é que um problema que eu tive, principalmente no começo, era a questão de ter liberdade demais em relação ao tempo. Então, como eu tinha todo esse tempo disponível, eu pensava, eu tenho tempo, eu posso acordar a hora que eu quiser, começar a trabalhar a hora que eu quiser, então, tipo, não tem ninguém para me cobrar, então eu vou fazer o horário que eu quiser. Só que o problema disso é que se você não tiver uma disciplina assim, não, eu vou trabalhar de tal hora até tal hora, eu tenho isso e isso para fazer nesse dia ou nessa semana, acaba que você fica muito sem muita estrutura assim e acaba não fazendo muita coisa, sabe? Que é o problema que eu tive no começo, que como eu acordava a hora que eu queria, fazia o que eu queria, assim, tipo, eu não dava conta das coisas que tinha que fazer e às vezes dava uma sensação de, eu não sei explicar direito, mas quando você tem liberdade demais, meio que perde um pouco o sentido, assim, de ter essa liberdade, porque você pode fazer o que você quiser na hora que você quiser, então meio que você não tem motivação. Como explicar? Eu não sei explicar direito, mas, por exemplo, quando a gente é estudante ou trabalha num serviço normal, assim, a gente quer muito que chegue o final de semana, porque a gente sabe que não tem as obrigações de trabalhar ou estudar. E aí a gente tem essa expectativa pelo final de semana ou as férias, porque é quando a gente vai poder fazer o que a gente quiser, na hora que a gente quiser, não tem que acordar cedo, não tem que estudar, não tem que trabalhar, receber ordens, essas coisas. Mas quando a gente trabalha por conta, a gente que faz o nosso horário,
Aí você pode fazer o que você quiser na hora que você quiser. Aí tem esse outro problema que é como não tem regra, você também não tem final de semana, sabe? No começo era ótimo, assim, eu posso ir num café, eu posso ir no shopping durante a semana, eu posso fazer o que eu quiser, né? E trabalhar a hora que eu quiser. Só que aí chegava o final de semana, era a mesma coisa dos dias da semana. Então eu acabava trabalhando no final de semana, porque não tinha muita diferença, assim, sabe? Já que eu podia fazer o que eu quisesse qualquer dia, então não tinha aquela expectativa boa pra chegar um final de semana e você fazer algo diferente, sabe? Então eu acho que isso é um ponto negativo, porque a gente precisa ter uma certa disciplina para poder fazer tudo que a gente tem que fazer e ter tanto a parte do lazer quanto a parte do trabalho bem equilibrada, assim, sabe? E aí entra outro ponto, que é, às vezes a gente trabalha demais, se cobra demais, porque é só a gente que tá fazendo. Então eu via muita gente fazendo aqueles vídeos tipo meme assim, falando, né? Eu larguei meu serviço de 8 horas por dia para fazer um de 24 horas por dia, porque realmente quando a gente trabalha por conta, a gente não tem horário, dependendo. Eu sempre tentei pôr um limite assim, mas eu vejo muitos artistas que começa cedo e não tem hora para acabar e acaba se cobrando demais também, e é um tipo de estresse que a gente não teria trabalhando num serviço, numa empresa com horário fixo, né? Então esse é um ponto negativo que acaba pesando também. Aí outra coisa importante é a instabilidade no salário, que ao mesmo tempo que pode ser que você ganhe mais proporcionalmente ao que você ganhava antes, dependendo de onde você trabalhava, pode ser que você ganhe menos ou nada, dependendo do mês. Porque como você está trabalhando por conta, se você trabalha vendendo sua arte, você não tem como saber se naquele mês você vai vender mais ou menos. Pode ser que você venda muito, pode ser que você venda nada. Então, por exemplo, no meu caso, eu teve um ano que eu vendi muito, trabalhei muito. Foi o ano que eu trabalhava com encomenda, fazendo os tibis personalizados. E então, além de ter o valor alto, eu tinha pego bastante encomenda naquele ano. Então eu ganhei bastante, mas em compensação no ano seguinte, acho que eu não ganhei, sei lá, metade do que eu tinha ganhado no ano anterior, que eu tava trabalhando realmente bastante e fazendo bastante encomendas. Então a gente acaba trabalhando, dependendo, se você não souber fazer o negócio bem feito, que é o meu caso, a gente troca a nossa hora pelo dinheiro. Então eu não acho que seja uma coisa muito boa, assim. É aquela coisa, a gente escolhe as nossas batalhas, né? No meu caso, a opção era eu trabalhar em algo que eu não gostasse, mas ganhando um salário ok, mas pelo menos era um salário fixo, ou trabalhar com algo que eu gostasse, sem saber se eu ia ganhar alguma coisa ou não cada mês, e foi o que eu escolhi, né? E aí, desde que eu comecei a trabalhar com arte, nesses últimos 4 anos, foi uma montanha russa, assim, sabe? Tinha meses que eu ganhava bem, tinha outros que não, tinha vezes que eu não ganhava nada, sabe? Então, é por isso que a gente tá nessa jornada, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda tentando achar um jeito de estabilizar melhor esse meu salário, digamos assim. A outra coisa é que a gente tem que fazer e aprender tudo sozinho, né? Assim, não necessariamente, porque hoje em dia tem bastante informação na internet e tal, mas a gente acaba tendo que fazer tudo, né? A gente aprende a filmar vídeo, editar vídeo, tirar foto, editar foto, postar nas redes sociais, montar o nosso site, ver como é que faz para enviar as coisas, achar fornecedor, achar material bom, ver toda a questão de estoque, negócio de envio, atender cliente, não sei o que, postar
Então é bem desgastante, assim, sabe? Se você trabalha na internet, principalmente, é muita coisa para uma pessoa só. Acho que eu já falei em outros vídeos, mas a gente decide que vai trabalhar com arte, mas a gente gasta a maior parte do tempo fazendo qualquer outra coisa que não seja trabalhar com arte. Que no meu caso é fazer esses vídeos e editar, que gasta a maior parte do tempo para mim. Aí outra coisa é a saúde física, que como a gente fica muito dentro de casa, você acaba ficando muito sedentário. Agora eu tô começando a fazer alguns exercícios, mas normalmente você começa, dependendo do horário que você decide fazer, você começa de manhã e vai até a noite sentado lá, fazendo as coisas que você tem que fazer, seja a arte em si, ou editar vídeo, fazer a parte do site, a parte administrativa, não sei o que. Então você acaba ficando o dia inteiro dentro de casa, sentada ali, e é um problema que eu tive, que eu ficava o dia dentro de casa, não saía nem pra tomar um ar lá fora, muitas vezes. E aí, faz uns 2, 3 anos quase, eu descobri que eu tinha pré-diabetes ou resistência à insulina, né? Porque quando eu trabalhava fora de casa, eu tinha muitas vezes que eu ia a pé, né? Porque era perto de casa, assim. Na época que eu morei no Japão, principalmente, eu ia a pé pro serviço. E qualquer lugar que eu fosse, eu sempre fui a pé, né? Mas aí, quando eu voltei e comecei a trabalhar com arte dentro de casa, eu não saía, não fazia nenhum exercício, ficava o dia inteiro sentada. Então, teve esse reflexo na minha saúde. Então, desde então eu comecei a incorporar mais exercícios físicos, assim. E esse ano especificamente eu comecei a fazer exercício com peso, né, pra fortalecer e tal, né. Mas é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, que quando a gente trabalha dentro de casa tem essa questão da saúde física também. Mas o mais importante, que é o último ponto, é a questão da saúde mental, que sinceramente eu não achei que eu fosse ter, da mesma forma que eu achei que eu não ia ter problema com a parte social, eu achei que eu ia me dar bem com a parte mental, porque eu achava que eu ia conseguir fazer as coisas sem me preocupar com nada mais. Mas não é bem assim, né? Quando a gente trabalha com as redes sociais, a gente tem muito aquela coisa de comparação e ficar preocupada por que não tá dando certo, por que tá demorando tanto pro negócio crescer. E aí entra FOMO, não sei o que. Aí no meu caso, questão financeira também, a gente acaba ficar preocupado porque tem que dar certo, senão eu tenho que voltar a morar com os meus pais, ou sei lá, porque senão eu tenho que ir arranjar um emprego para me sustentar, mas eu não quero, não sei o que. Então tem toda essa pressão psicológica. Aí o próprio fato da gente não sair de casa também afeta, né, querendo ou não. Por mais que eu goste de ficar em casa, eu sinto que o fato de eu não sair também acaba afetando, né? Porque a gente fica o dia inteiro pensando no negócio, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que produzir, a gente faz um monte de coisa e não dá certo, aí dá desânimo. Então, tudo isso vai afetando a nossa saúde mental. Acho que muita gente fala hoje em dia, mas realmente é um fato que quando a gente trabalha sozinho em casa, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da saúde mental, né? Porque a gente acha que só porque a gente tá trabalhando por conta, a gente não vai ter estresse, mas a gente pode não ter os mesmos estresses que a gente teria trabalhando em uma companhia, por exemplo, que às vezes exige demais de você, às vezes é um ambiente não muito agradável, por exemplo, mas a gente tem outros tipos de estresse que são talvez até piores porque você tá enfrentando isso sozinho, né? Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. E, se possível, procurar ajuda, né? Terapia. Eu recomendo muito, quem tiver oportunidade. Ou pelo menos ter alguém para conversar, né? Eu, por exemplo, eu tenho minha irmã que também trabalha com arte, assim. É outra área, mas a gente tem os mesmos
pelo menos alguns dos problemas são os mesmos, então a gente consegue conversar assim, mas é um ponto muito importante que a gente tem que cuidar. E aí entra a questão do burnout que eu tive, que entrou tudo assim, tanto a parte social, a parte da questão de comparação, questão de dinheiro, tudo misturou assim, sabe? Então, acho que uma das piores partes de trabalhar como artista sozinho é essa questão da saúde mental, porque todos esses outros pontos negativos, querendo ou não, vão influenciar nessa questão da saúde mental. Então, é uma coisa muito importante que a gente tem que pensar antes de decidir realmente seguir com essa carreira artística ou qualquer outro tipo de projeto de empreendedorismo, né, que a gente trabalha sozinho. Então é isso que eu queria passar para vocês, um pouco da minha experiência trabalhando com arte como artista independente nos últimos 4 anos, e que apesar de sim ser muito bom, tem também algumas partes negativas que é bom a gente saber para poder se preparar e se proteger, talvez. Mas é claro que não tem só a parte negativa, então eu vou fazer outro vídeo falando da parte positiva, que sim, são muitas, que é justamente o que faz a gente querer seguir essa carreira e continuar, né? Porque se tivesse só a parte negativa, eu já teria desistido faz tempo, né? E é isso. Comentem aí se vocês são artistas também, tiverem alguma coisa para complementar. Se tiverem alguma dúvida também, alguma sugestão de outros tópicos que eu posso falar. E obrigada por assistirem e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!